Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Capítulo 3, unidade 3, classificação dos seres vivos. Nós estamos hoje na página... página 352. Vamos falar do reino dos protoctistas. Bem, o reino dos protoctistas incluem as algas e os protozoários, que são seres unicelulares ou pluricelulares. Ou seja, esses seres unicelulares significa dizer que são seres formados por, quando eu digo aqui unicelulares, por uma única célula, ou seres pluricelulares. Pluricelulares significa dizer que são seres formados por duas ou mais células. Então, no reino dos protoctistas, nós temos dois tipos de seres. As algas e protozoários, que podem ser formadas por uma célula ou por várias células, que são eucarióticos, ou seja, são células que possuem núcleo organizado. Possui o núcleo organizado. Na sequência, vamos lá, as algas. Bem, as algas são aquáticas, autotróficas, uni ou pluricelulares. Só tem alguém tentando entrar, deixa eu admitir aqui. Admitir. Certo, vamos lá. As algas são aquáticas, autotróficas, uni ou pluricelulares. Ou seja, existem algas que são formadas por uma única célula, mas também existem algas que são formadas por duas ou mais células, por várias células. E as algas, elas são organismos aquáticos, vivem na água, são autotróficos. Por que são autotróficos? São seres que produzem aí o próprio alimento por meio da fotossíntese, e são produtores. São seres vivos produtores. E os protozoários? Bem, os protozoários são unicelulares heterotróficos. Unicelulares formados por uma única célula e são heterotróficos, ou seja, são organismos que se alimentam de outros organismos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento. Sim. Algas. Existem algas microscópicas e existem algas macroscópicas. O que quer dizer que existem algas microscópicas? São aquelas pequenininhas, formadas por uma célula, por exemplo. São microscópicas. Mas existem algas enormes, formadas aí por várias células, que são justamente as algas macroscópicas. O corpo das espécies pluricelulares, denominado talo, pode formar estruturas que lembram caules e folhas de plantas. Ou seja, isso aqui são basicamente uma descrição de como é formado o corpo de uma alga macroscópica, de uma alga grande, o corpo dessas espécies, dessas algas grandes, macroscópicas, é denominado de talo,
que pode formar estruturas que lembram caules de folhas e das plantas. É semelhante ao caule de folhas e de plantas. Tu tá falando já. Os talos não são constituídos de tecidos, nem de órgãos. Pessoal, desative o microfone. Ativem o microfone só em caso de pergunta, certo? Para quem entrou agora na reunião, nós estamos na página 353. Agora nós estamos na página 353, ok? Além da clorofila, sempre presente, possuem outros pigmentos. Quem que possui clorofila e quem que possui outros pigmentos? As algas. Nós estamos falando das algas. A clorofila, essa estrutura aqui, ó, a clorofila, ela é essencial para o processo de fotossíntese. Até mesmo porque as algas fazem fotossíntese, ou seja, produzem o próprio alimento. Essa variedade de pigmentos é uma das características consideradas na classificação desses seres. Isso porque existe aí uma classificação para os tipos de algas, para os vários tipos de algas, e essa classificação, às vezes, leva em consideração o pigmento da alga. Existem algas vermelhas, por exemplo. E aí, essa classificação leva-se em consideração o pigmento que elas apresentam. E, repito, são seres que vivem na água. As algas podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente. E aí você pode se perguntar, professor, o que é reprodução sexuada? E o que é reprodução assexuada? Bem, na reprodução sexuada, existe o envolvimento de dois gametas. Gameta masculino com gameta feminino. Que se fundem esses dois gametas e originam-se um novo ser. Já na reprodução assexuada, não há o envolvimento de gameta. É uma reprodução em que não há a união de gameta masculino, reprodutivo masculino com gameta reprodutivo feminino, certo? A reprodução sexuada ocorre pela fusão de gametas, células responsáveis pela reprodução. E foi basicamente o que eu acabei de falar. Já na reprodução assexuada, pode acontecer nas algas macroscópicas, nas algas grandes, pela formação dos talos, e nas algas unicelulares, por divisão binária. E o que é uma divisão binária? A transformação, por exemplo, tinha aqui um indivíduo, uma alga, no caso aqui, e ela se divide, se forma, se reproduz em uma outra alga. A outra é como se fosse um clone. Uma se transformou em duas, duas se transformam em quatro, e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ativar o microfone e perguntar, tá certo? O Sidney colocou aqui uma mensagem em inglês. Eu não... Sim, Sidney. Assim, a divisão binária também acontece em Estrela do Mar? Estrela do Mar? Porque a estrela sim, do mar, porque a Estrela do Mar... a Estrela do Mar, Sidney, ela
A estrela do mar, ela consegue... A estrela do mar... Fala, Cid. Conclui. Porque eu vi uma vez um documentário que a estrela do mar ela pode ser produzida por divisão binária. Por exemplo, se uma pessoa cortar um caule dela, cortar uma das 5 pontas e deixar ela isolada num lugar que tenha condições de reprodução de células, depois de 15, 30 dias vai ter outra estrela. Certo. É mais ou menos isso que acontece com essas algas macroscópicas? Não, olha só, a reprodução binária, o indivíduo se transforma em 2, certo? O que acontece? Essa reprodução que você está falando da estrela do mar é o brotamento. O que é o brotamento? Digamos que a gente pega uma estrela e corte um dos braços dela, certo? Aquele braço que você cortou, se ele tiver uma parte do disco da estrela, ele vai formar uma nova estrela, certo? E a estrela original que você tirou um braço dela, depois de um certo tempo, ela vai regenerar aquele braço que foi retirado, certo? Essa reprodução, Sidney, é o brotamento, certo? A reprodução binária, um indivíduo se divide e forma 2, beleza? Essa reprodução que você acabou de falar, na estrela do mar, é o tipo de reprodução chamada de brotamento, ok? Certo, vamos lá. Florescimento do fitoplâncton. Bem, relacionando aí com a estrela do mar, né, relacionando com algas, nós temos uma questão a respeito do fitoplâncton. Olha só. O que é o fitoplâncton? Ele é constituído por cianobactérias e algas microscópicas. Constituem a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Ou seja, o fitoplâncton, que é formado basicamente por cianobactérias e por algas microscópicas, algas minúsculas. Esse fitoplâncton ele constitui a base dos ecossistemas aquáticos. Ou seja, a base da cadeia alimentar aquática é constituída pelo fitoplâncton. Ou seja, as algas elas são importantíssimas para a vida. Porque a base da cadeia alimentar lá no mar, assim como também de qualquer ambiente aquático, é constituída, é formada pelas algas, pelo fitoplâncton. O fitoplâncton envolve as algas e as cianobactérias. Indivíduos minúsculos, pequenos, se alimentam das algas, e esses seres pequenos servem de alimento para os seres maiores, e isso, evidentemente, leva-se em consideração a cadeia alimentar aquática. Olha só, além do mais, os fitoplânctons, as algas, são responsáveis pela produção de 90% de todo o gás oxigênio do planeta Terra. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o oxigênio é produzido pelas plantas. Bem, 90% de todo o oxigênio, de todo o gás oxigênio produzido no planeta é produzido pelas algas nos ambientes aquáticos. Então, elas são muito importantes para a nossa vida. O florescimento, expansão, aumento, crescimento do fitoplâncton pode ter causas naturais, como a reprodução intensa dos micro-organismos, ou estar relacionado à poluição,
decorrentes de descargas excessivas de nutrientes na água. Esse florescimento aqui está relacionado com a reprodução do número de indivíduos que compõem aí o fitoplâncton. E tudo no mundo, tudo na vida, precisa-se de um certo equilíbrio, certo? O fitoplâncton é importante em ambiente aquático? Sim, é muito importante. É mesmo porque é a base da cadeia alimentar e também as algas produzem 90% de todo o gás oxigênio do planeta Terra. Só que esse aumento do fitoplâncton não pode ser de forma exagerada. Não pode aumentar de forma exagerada. E existem duas causas. Basicamente, nós podemos citar uma causa natural e uma causa que podemos chamar de artificial. Para esse aumento exagerado do fitoplâncton. Causa natural, reprodução intensa dos micro-organismos em ambiente aquático, ou está relacionada à poluição decorrente de descargas excessivas de nutrientes que são jogados na água, decorrentes da poluição. A poluição jogada na água, nessa poluição, existem muitos nutrientes que vai servir que vai poluir, digamos assim, esta água e vai favorecer o aumento do fitoplâncton. E o aumento exagerado do fitoplâncton não está corretamente relacionado com a capacidade de equilíbrio do ambiente aquático. Ok, pessoal? E, basicamente, esse tema é um pouco extenso. Nós vamos dividir em duas partes. Próxima aula, a gente fala a respeito dos protozoários. Nós falamos hoje a respeito das algas. Basicamente, o que nós tínhamos para falar deste tema, deste assunto, deste conteúdo hoje, era isso aqui, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar agora. Só ativar o microfone e fazerem suas perguntas. Ou todos entenderam? Bom dia. Bom dia. Quando eu entrei aqui no Zoom, a aula já tinha terminado. Então, eu queria saber se existem protoctistas terrestres ou aéreos, ou só existem protoctistas aquáticos. Pronto, nós estamos falando aqui do nosso tema. Quem é mesmo que está falando? Porque eu não apareci a pessoa aqui, não ativou a câmera. É a Ellen, né? É a Ellen. Uhum. É só, Ellen. Nós estamos na página 352, o reino dos protoctistas. E os protoctistas, o reino dos protoctistas, ative a câmera, Ellen. O reino dos protoctistas são formados por algas e protozoários. Hoje, nós estudamos as algas, e as algas são de ambientes aquáticos. Na próxima aula, nós vamos falar dos protozoários, ok? Ok, Ellen? Entendeu, Ellen? Ok. Hoje nós só falamos das algas. As algas são de ambientes aquáticos, ok? Nós trabalhamos hoje com a página 352, 353 e fomos até o texto que nós temos na página 354. Tudo relacionados a algas. Na próxima aula, nós vamos falar dos protozoários, e aí a gente vai ver que existem protozoários em diversas localidades. Ok? Mais alguma dúvida? Ok. Mais alguma pergunta? Certo. Então, assim, porque não está tendo mais perguntas, eu vou encerrar a reunião para o grupo colocar o exercício que vocês vão fazer deste conteúdo de hoje, ok? Bom dia. Bom dia. Fazer alguma pergunta, Naila?
Certo. Então, eu vou encerrar a reunião e vou colocar o exercício desta aula no grupo, ok? Ok, pessoal?